Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 11. A Academia Ninja, fundada pelo segundo Hokage como um campo de treinamento para futuros shinobi, é um pilar do sistema educacional de Konoha, mas está longe de ser impecável. Sua fundação relativamente recente resultou em lacunas notáveis em seu currículo. Veja, por exemplo, a geração atual de alunos como Kazuyama Jack. Além do treinamento básico de ninjutsu e conhecimentos gerais, a academia oferece pouco para realmente cultivar o potencial máximo de seus alunos. A menos que um aluno demonstre talento excepcional como o lendário quarto Hokage, Minato Namikaze, ou venha de um clã proeminente com recursos próprios, como os clãs Sarutobi ou Nara, seu crescimento muitas vezes permanece atrofiado. Enquanto isso, o outrora dominante clã Senju caiu na obscuridade, e o clã Uchiha, embora esteja passando por um ressurgimento, opera sob rigoroso escrutínio. Não é segredo que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, provavelmente tem planos para lidar com essas mudanças na dinâmica de poder e restaurar o equilíbrio na vila. O clã Iga continua a prosperar sob a liderança firme e capaz de seu chefe, mantendo a estabilidade e evitando grandes perturbações. O clã Jack, no entanto, passou por momentos difíceis. Felizmente, os esforços de Kazuyama Jack estão mantendo o clã à tona. Embora seja apenas um Chunin, suas habilidades de ocultação atraíram a atenção de Hiruzen, que reconheceu seu potencial. Neste momento, Hiruzen ainda está no auge, mantendo firme controle sobre Konoha. Refletindo sobre sua posição e habilidades, Kazuyama considerou que se tornar professor na academia talvez não fosse uma má ideia. No escritório do Hokage, um Anbu se ajoelhou diante de Hiruzen, entregando um relatório. Você o informou? Perguntou Hiruzen. Sim, mas... O Anbu hesitou. O que foi? Fale, ordenou o Hokage. Lorde Terceiro, o senhor está mesmo designando-o para ensinar alunos? Ele tem apenas 14 anos. Hiruzen riu baixinho. E daí se ele tem 14 anos? Ele é o atual líder do clã Jack, mas ele é apenas um Chunin, mesmo sendo do clã Jack. A Anbu perdeu a fala quando Hiruzen levantou a mão para silenciá-lo. O Hokage se levantou, cruzando as mãos atrás das costas enquanto olhava pela janela. Você acha mesmo que ele é apenas um Chunin? Disse ele, com um sorriso cúmplice no rosto. Kazuyama tem talento, um talento tremendo, mas também é preguiçoso. Ele é excepcionalmente habilidoso em esconder suas habilidades. No papel, Suzaku Nara pode estar liderando a missão Atakigakure, mas Kazuyama é o pivô. Somente sua técnica de fuga transparente pode se infiltrar nas defesas sem ser detectado e extrair informações vitais. Hiruzen tinha seu próprio julgamento sobre Kazuyama Jack. Para ele, Kazuyama era uma peça bruta de jade, uma que com tempo e refinamento, sem dúvida brilharia intensamente. No dia seguinte, na Academia Ninja, um grupo de crianças se reuniu na sala de aula. Cada uma recebeu uma mensagem anunciando o início de um novo curso emocionante, Treinamento Ninja Furtivo. No entanto, a identidade do seu novo sensei permaneceu um mistério. Ei, Kakashi! Obito Uchiha, usando seus óculos característicos, passou um braço em volta de Kakashi Atake, o menino prodígio. Você sabe quem é o novo sensei? Não faço ideia, respondeu Kakashi secamente, tentando puxar o braço de Obito de seu pescoço. E você poderia, por favor, me soltar? A expressão de Kakashi se obscureceu enquanto ele lançava um olhar furioso para o comportamento excessivamente casual de Obito. Se não fossem os outros na sala, ele poderia ter ficado tentado a lhe dar um soco na cara. Você continua chato como sempre, Kakashi. Obito olhou ao redor da sala. O sensei ainda não chegou? Sério? Atrasado no primeiro dia? Que inseguro. Obito caminhou até seu assento, resmungando baixinho, mas seu humor mudou completamente ao avistar Rin Nohara sentada ali perto. Seu rosto se iluminou e um sorriso sonhador se espalhou por seus lábios enquanto ele se apressava para sentar ao lado dela. Sem que os alunos soubessem, cada movimento na sala já estava sob observação atenta. Kazuyama, o sensei deles, havia chegado muito antes deles entrarem. Usando sua maestria em furtividade, ele manteve um estado translúcido, misturando-se perfeitamente ao ambiente. Essa era sua maneira de se apresentar, observando seus alunos sem que eles percebessem. Os olhos de Kazuyama se fixaram em Kakashi e Obito. Observando o jovem prodígio e o garoto destinado a se tornar o futuro instigador da Quarta Grande Guerra Ninja, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de emoção. Ele chegou cedo, percebendo coisas que os outros muitas vezes não percebiam. Ele conseguia realizar feitos com os quais outros apenas sonhavam. Por exemplo, Kakashi estava sentado em silêncio, cuidando da própria vida, quando alguém de repente puxou sua máscara para baixo. O quê? Kakashi, você tirou sua máscara. O grito alto de Obito praticamente sacudiu a sala de aula, como se tivesse causado um mini terremoto. Kakashi ficou igualmente surpreso, ele nem percebeu quando sua máscara foi abaixada. Por reflexo, estendeu a mão para cobrir o rosto, mas era tarde demais. A máscara havia sido rasgada no processo. Todos os olhos se voltaram para ele, e o jovem Kakashi ficou vermelho escuro. Que legal! Nunca imaginei que Kakashi fosse tão bonito por baixo da máscara. Não aguento mais. Quero ter um filho do Kakashi. As alunas ficaram frenéticas. Até os olhos de Rin Nohara brilharam de entusiasmo. Embora ela sempre tivesse achado Kakashi particularmente bonito, ver seu rosto pessoalmente a deixou completamente cativada. Caramba! Sem escolha, Kakashi rasgou um pedaço de tecido de suas roupas para cobrir o rosto. Seu olhar percorreu a sala de aula com uma intensidade mortal, determinado a descobrir o culpado. Hahaha! Kakashi, você não é tão bonito quanto eu. Eu sou definitivamente o cara mais bonito da nossa turma. Ao contrário do resto da turma, a reação de Obito foi completamente diferente.
Ver o rosto de Kakashi de alguma forma aumentou sua confiança, e ele pulou em uma mesa rindo alto. Mas seu momento de triunfo não durou. No segundo seguinte, Obito voou pelo ar como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Ele disparou em direção ao pódio, uivando de dor. Ah, minha bunda! Baque! O estrondo ecoou quando Obito atingiu o chão, rolando e agarrando o traseiro. Kakashi congelou por um momento, observando a cena absurda. A pose e o impacto, tudo era estranhamente familiar. Espera, poderia ser. Os olhos de Kakashi se estreitaram. Este era, sem dúvida, o efeito daquela técnica, o movimento secreto de taijutsu de Konoha de seu pai, 1000 anos de morte. Meu pai poderia ter feito isso? A sala explodiu em gargalhadas. A postura ridícula de Obito e a hilaridade da situação eram demais para ignorar. E é engraçado, pessoal? De repente, uma voz ecoou na sala de aula, uma voz desconhecida para a maioria. No campo de batalha, ocultar-se é a habilidade mais crucial. Se a ocultação falhar e você for descoberto pelo inimigo, isso pode colocar toda a sua equipe em desvantagem significativa. O objetivo desta aula é ensinar a você a arte da ocultação. Eu sou seu sensei substituto, Kazuyama Jack. Será um prazer lhe ensinar. Assim que a voz se dissipou, o orador se revelou. Kazuyama emergiu lentamente, sentado casualmente no púlpito com um sorriso travesso. Em sua mão segurava o resto rasgado da máscara de Kakashi. Eu sabia que aquela voz era familiar. É mesmo você, irmão Kazuyama. Kakashi o encarou com a voz carregada de exasperação. Você realmente rasgou minha máscara. Isso é um pouco demais. Aqui está, comprei uma nova para você, disse Kazuyama, com o rosto cheio de zombaria brincalhona. Sem esperar por uma resposta, ele tirou algo e jogou para Kakashi, uma máscara colorida e chamativa. Capítulo 12. Jin. Exposição forçada do anfitrião ao rosto de Kakashi, jovem detectada. Recompensa especial, mais 10 ninjutsu. Viu? Um pouco de trapaça traz doces recompensas desses futuros prodígios de Konoha. Em nítido contraste, Kakashi parecia estar lutando contra uma grave constipação. Afinal, a beleza arco-íris da máscara era, bem, um pouco demais para lidar. Enquanto isso, Obito, que finalmente havia se recuperado após ser atingido pelos infames 1000 anos de morte de Kazuyama, levantou-se segurando as nádegas. Seu rosto estava vermelho vivo, refletindo claramente sua dor. Enquanto isso, Obito, que finalmente conseguirá se recuperar após ser vítima dos infames 1000 anos de morte de Kazuyama, cambaleou e se levantou, agarrando o próprio traseiro como se sua vida dependesse disso. Seu rosto estava vermelho como um tomate maduro, irradiando dor e humilhação. Você é mesmo nosso sensei? Como ousa fazer uma coisa dessas? Gritou Obito, com a voz numa mistura de indignação e descrença. Isso é um absurdo. Esse tipo de ataque furtivo. Esse tipo de tática. Lágrimas brotavam em seus olhos, como se ele estivesse prestes a chorar. A tática realmente lhe parecia desprezível. Kazuyama deu um sorriso travesso. O que há de errado com essa técnica? Ele cruzou os braços confiante. Deixe-me dizer uma coisa. Meus 1000 anos de morte são a técnica suprema da presa branca. A turma ficou em silêncio. A curiosidade brilhou nos olhos de todos, inclusive de Kakashi. Como filho do lendário Presa Branca, até ele estava intrigado. Seu pai sempre evitara explicar a origem de seu título, apenas rindo sempre que Kakashi perguntava. É por causa da letalidade devastadora de 1000 anos de morte que Sakuma-take é chamado de Presa Branca de Konoha. Os alunos ficaram completamente perplexos. Obito, em especial, não conseguia acreditar que um título tão distinto pudesse advir de uma habilidade tão absurda. Kazuyama lutou para conter o riso. A visão do futuro chefão com aquele olhar tão estupefato era boa demais para deixar passar. É claro que ele não tinha intenção de derrotar Obito enquanto ele ainda era jovem. Conhecendo o temperamento de Madara, mesmo sem Obito, qualquer Uchiha aleatório provavelmente entraria em cena para preencher a lacuna. Além disso, no final, Naruto inevitavelmente encontraria uma maneira de resolver o caos de qualquer maneira. Ei, crianças, disse Kazuyama bruscamente, trazendo todos de volta à realidade. Vocês não podem se dar ao luxo de relaxar nem por um segundo na minha aula. Os inimigos lá fora não vão dar a vocês a chance de recuperar o fôlego. Então ele bateu palmas. Todos comecem a se esconder. Usem a Academia Ninja como centro. Vocês têm 5 minutos. O objetivo era claro, esconder-se da forma mais eficaz possível. Embora instruções verbais pudessem ser suficientes, Kazuyama sabia que a ação direta era muito mais eficaz. Sem hesitar, os alunos se puseram em movimento, espalhando-se em todas as direções quando o cronômetro começou a contar. Quando 5 minutos se passaram, Kazuyama começou a procurar os alunos. Shei, me empresta seus olhos esbugalhados, por favor? Não quero perder tempo procurando por eles eu mesma. Não houve resposta. Shei, você está aí? Finalmente a voz dos 7 caudas soou, cheia de zombaria. Garoto Kazuyama, você é realmente sem vergonha de usar meu poder para intimidar um bando de crianças? Que pena. Nunca ouvi falar. Dá para comer? Respondeu Kazuyama sem pestanejar. Tudo bem, eu te empresto. Vou só focar meu chakra nos seus olhos. Vamos ver como você se sai com essas crianças. Hahaha, tenho que admitir, eu meio que gosto de ver você fazer isso. Como diz o ditado, pássaros da mesma plumagem andam juntos. Em apenas alguns dias, até mesmo 7 caudas, Shei, foi completamente conquistado pelas palhaçadas de Kazuyama. Mente coletiva é uma habilidade única dos 7 caudas, Shei. Insetos normalmente possuem olhos compostos, mas Shei a leva a outro nível com ainda mais deles. Sendo uma besta com cauda baseada em insetos, a mente coletiva de Shei é incrivelmente avançada, completa com imagens térmicas integradas.
Bem assustador, não? Graças a essa habilidade, a primeira brincadeira de esconde-esconde da turma terminou em apenas 3 minutos. Nesse curto espaço de tempo, Kazuyama conseguiu rastrear todos os alunos e arrastá-los de volta para a sala de aula. Quando Kakashi, o último a ser capturado, foi trazido de volta, a turma ficou em choque. Tão rápido? Pensei que Kakashi duraria mais, comentou alguém. Digamos que o sensei Kazuyama é forte demais, acrescentou outro. Nem mesmo Kakashi conseguia entender o que havia acontecido. Ele havia se transformado em uma rocha com a técnica de transformação e pensou que estava perfeitamente escondido. No entanto, Kazuyama, de alguma forma, o tirou do disfarce e o arrastou de volta pela perna esquerda. Estou tão decepcionado. Uma turma inteira e nenhum de vocês conseguiu durar nem 5 minutos? Kazuyama repreendeu balançando a cabeça. Então seus olhos pousaram em Obito. E você, Obito? Se vai tentar me enganar com a técnica de transformação, pelo menos escolha algo crível. Um sapo com mais de 1 metro de altura? Sério? A turma explodiu em gargalhadas, exceto Obito, que caiu em prantos. Ele imaginou que um sapo funcionaria, mas não previu um erro tão gritante em sua transformação. Kakashi, nem preciso mencionar o quão inteligente você se achava, continuou Kazuyama. Transformar-se em pedra não foi ruim, mas você já viu uma pedra solitária ali, ao relento? Cadê o seu bom senso? O sensei bateu palmas bruscamente. Pessoal, peguem seus livros e escrevam a palavra ocultação 500 vezes. Kakashi, Obito, Rin, a turma inteira, ao mesmo tempo no escritório do Hokage. Ha. Esse garoto, fazendo as crianças copiarem livros e escreverem a palavra ocultação, que engraçado. Hiruzen riu com vontade, observando a cena da sala de aula através da bola de cristal, tão divertido que quase caiu. Atrás dele estava um homem com impressionantes cabelos brancos, ninguém menos que Sakuma Taki, o presa branca de Konoha. Um leve sorriso pairava no rosto de Sakumo enquanto observava a reação do Hokage. Sakumo, Hiruzen comentou de repente, é verdade que seu título, Presa Branca, vem dos 1000 anos da morte? O comentário inesperado deixou Sakumo momentaneamente envergonhado, mas depois de uma breve pausa, ele assentiu. De volta ao campo de batalha da Terra das Águas Quentes, o Shinobi de Hyugakuri não paravam de nos provocar, começou Sakumo. Decidi puni-los um pouco, então inventei os 1000 anos de morte. Depois disso, eles ficaram tão apavorados que espalharam a história por toda parte. Com o tempo, o nome pegou. Hiruzen caiu na gargalhada ainda mais exagerada ao ouvir isso, segurando as laterais do corpo. Enquanto isso, os pensamentos de Sakumo se voltaram para Kazuyama Jack. Ele ficou profundamente impressionado com as habilidades do jovem professor, não apenas por conseguir encontrar os esconderijos de dezenas de crianças em 3 minutos, mas pela facilidade com que o fazia. Sakumo poderia realizar o mesmo feito, mas certamente não pareceria tão casual. Parecia que o elogio do Lord Hokage era merecido. Esse garoto era, sem dúvida, um prodígio quando se tratava de disfarce. Desde que Kazuyama se tornou professor, a vida de seus alunos se tornou um verdadeiro pesadelo. Todas as turmas sentiam um medo iminente de sua presença. Ele causava caos diariamente, seja usando a técnica de fuga transparente para aparecer de repente e assustar seus alunos, seja empregando truques furtivos durante os treinos de ocultação. A turma deste ano tinha muitos rostos conhecidos. Por exemplo, Gema Shiranui, sempre mastigando um palito de dente grande, e Might Guy, um velho conhecido. Sem surpresa, Kazuyama ganhou um novo apelido na Academia Ninja, Rei Demônio. Graças às suas travessuras diárias e ao tormento implacável que ele causava aos alunos, as habilidades de Kazuyama continuaram a crescer de forma constante. Seus atributos apresentaram uma melhora abrangente, ainda que leve. Esses dias de travessura persistiram por quase 1 ano, até que finalmente chegou a época da temporada anual de formaturas. Kazuyama examinou a lista de candidatos à formatura, seus olhos parando no nome em negrito no topo, Kakashi. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Tentando se formar em... Será que ele obteve permissão do próprio Rei Demônio? No momento em que Kazuyama se preparava para supervisionar pessoalmente a avaliação, uma missão urgente chegou, forçando-o a deixar seus planos de lado. Capítulo 13. Kazuyama Jack chegou ao escritório do Hokage, seus olhos varrendo a sala antes que uma expressão de surpresa cruzasse seu rosto. À sua frente estavam Anbu e Sakuma Taki. Oh, Lord Sakumo, quanto tempo não nos vemos. Sakuma Taki assentiu com um sorriso caloroso em resposta à saudação. Kazuyama, pare de enrolar. Temos uma missão urgente que exige que você haja imediatamente. Kazuyama coçou a cabeça com um tom de voz exasperado. Velho, eu sou apenas um Chunin. Não mais, de agora em diante você é um Chunin especial de Konoha. Quanto aos procedimentos de promoção, eu cuido deles quando você retornar. A mente de Kazuyama vacilou. Tão direto? Droga, não posso mais usar a desculpa de que sou um Chunin. Isso é irritante. Kazuyama disse Hiruzen com uma expressão grave, esta missão exige você. O fator de dificuldade é extremamente alto. Espero que esteja preparado. O coração de Kazuyama disparou ao encontrar o olhar sério do Hokage. Droga, algo ruim está prestes a acontecer. Hiruzen continuou. Você sabe que Komogakuri tentou recentemente sequestrar Kushina Uzumaki. O chakra dela, exclusivo do clã Uzumaki, é altamente valioso, e suas ações violam descaradamente o Tratado de Paz. Recentemente a Anbu descobriu ninjas de Komogakuri operando no país das águas quentes. Sua missão é acompanhar uma pequena equipe da Anbu na investigação. Os olhos de Kazuyama se arregalaram em choque ao olhar para os 3 Anbu presentes. Esta missão deve ser intensa se eles estão enviando Anbu diretamente. Esses 3 estão entre os melhores da Anbu, disse Hiruzen. Eles vão acompanhá-los nesta missão. Tirem as máscaras e se apresentem. Os membros da Anbu tiraram as máscaras, revelando seus rostos. Os olhos de Kazuyama se fixaram em um deles, e o reconhecimento iluminou seu rosto.
Eishi Yamanaka? Eu estava me perguntando por que não te vi por aqui ultimamente, e agora descobri que você se juntou a Anbu. Eishi, um Chunin especial do clã Yamanaka e primo de Inoishi, abriu um largo sorriso. Hahaha, Kazuyama, quanto tempo? Eu estava conversando com Suzaku, e ele disse que você anda chantageando ele. Kazuyama deu um sorriso irônico, reconhecendo a brincadeira familiar. Eishi, apesar de seu grande talento, sempre foi um pouco desonesto, o que os tornava almas gêmeas. Os outros dois são Mizuno Kawa e Hironobu Yoshimori, disse Eishi, apresentando seus companheiros de equipe. Kazuyama os cumprimentou educadamente. Mizuno Kawa deu um sorriso fraco, enquanto Hironobu o olhava com leve desdém. Hiruzen virou-se para Sakumo. Você tem algo a acrescentar? Sakuma sentiu, dirigindo-se aos quatro. O objetivo principal desta missão é o reconhecimento. Se forem descobertos, sua prioridade máxima é se proteger e recuar. Os motivos de Komogakuri são claros, e não quero que nenhum de vocês se machuque. Entendido? A sinceridade nas palavras de Sakumo tocou profundamente os presentes, aquecendo seus espíritos. Não se preocupe, Sakumo. Vou ficar de olho neles, disse Eishi, com um tom de voz anormalmente sério pela primeira vez. Sem demora, a equipe partiu. A urgência da missão deixou Kazuyama sem tempo para voltar para casa. Ele já estava a caminho da Terra das Águas Quentes. Localizada a nordeste do País do Fogo, a Terra das Águas Quentes era frequentemente chamada de Vila Ninja que esqueceu a guerra. Após a Segunda Guerra Mundial Shinobi, Yugakuri, antes uma vila ninja de combate, começou a declinar à medida que seus Dain cortavam o financiamento. No entanto, graças ao seu deslumbrante ambiente natural e aos abundantes recursos turísticos, os Dain redirecionaram seus esforços para o desenvolvimento comercial, fomentando a prosperidade nas vilas espalhadas pelo País das Águas Quentes. Para obter informações rapidamente, Eishi Yamanaka definiu seu destino como Cidade do Pôr do Sol, situada no extremo norte da Terra da Água Quente, na fronteira com a Terra do Relâmpago. Um dia depois, o grupo entrou na Terra das Águas Quentes. Eu realmente não entendo. Nós três somos suficientes para esta missão, então por que enviaram um pirralho tão pequeno? Murmurou Hironobu, com o tom transbordando desdém enquanto olhava para Kazuyama. Vamos, Hironobu. Você ficou reclamando o caminho todo. Só siga as ordens, disparou Eishi, claramente irritado com a hostilidade. Hironobu não está errado, disse Mizuno Kawa com um tom mais calmo, mas igualmente direto. Kazuyama Jack, estamos chegando ao nosso destino. Você não deveria pelo menos nos dizer no que é bom? Ao contrário do desdém evidente de Hironobu, a pergunta de Mizuno Kawa era prática. Com a missão prestes a começar, era natural entender as capacidades de seu companheiro de equipe. Minhas habilidades. Kazuyama disse com um sorriso irônico. Desculpe, sem comentários. Kazuyama não era uma pessoa de bom coração, e como poderia ser, lidando com dois camaradas insolentes? Kazuyama, Mizuno Kawa, chega. Eishi Yamanaka não suportava mais ver a disputa no time se agravar. A Kekkei Genkai do clã Jack é a fuga transparente, a habilidade mais adequada para a ocultação. Mizuno Kawa e Hironobu, vocês dois são pelo menos veteranos. Parem de ser tão rabugentos. Se não fosse pela intervenção de Eishi Yamanaka, Kazuyama teria ido sozinho com prazer. Viajar com esses dois parecia um convite para problemas. Ao ouvir o termo Kekkei Genkai, os dois que discutiam em voz alta finalmente se calaram. Sabiam muito bem o quão raras e valiosas tais habilidades eram. Logo após entrarem na Terra das Águas Quentes, a equipe descobriu vestígios de ninjas de Komogakuri. Eles haviam se aventurado pela densa floresta, evitando deliberadamente os caminhos principais para se manterem escondidos, apenas para tropeçarem em shinobi inimigos. Parece que o Lord Okaji e o Lord Sakumo estavam certos. Os ninjas de Komogakuri entraram na Terra das Águas Quentes, comentou Eishi. E são vários, acrescentou, usando os sentidos para localizar um esquadrão de 5 pessoas por perto. A julgar pelos níveis de chakra, era um esquadrão de Chunin. Eles mal haviam cruzado a fronteira e já encontraram inimigos. Droga, Komogakuri se infiltrou tão profundamente na Terra das Águas Quentes? Capitão, o que devemos fazer? Derrotá-los? Ou? Perguntou Mizuno Kawa, virando-se para Eishi. Eishi agachou-se em um galho de árvore, seu olhar penetrante fixo no distante esquadrão de Komogakuri. Por que não vou dar uma olhada? Kazuyama ofereceu de repente, chamando a atenção de todos. Hironobu parecia pronto para surtar, mas parou quando Kazuyama desapareceu lentamente diante dos seus olhos. Tudo bem, Kazuyama. Você é o melhor em furtividade. Lembre-se de se proteger. Vamos esperar aqui, disse Eishi, concordando com a cabeça. Relaxa, eu valorizo a minha vida, respondeu Kazuyama com um leve sorriso irônico. Além disso, ouvi dizer que as fontes termais daqui são bem únicas. Quem sabe? Talvez eu veja algo interessante. Sua voz sumiu quando ele desapareceu completamente, deixando os outros para trás. Capítulo 14. Esta é uma equipe de 5 Chunin de Komogakuri. A vida nas montanhas, que dura o ano todo, os tornou excepcionalmente fortes e fisicamente aptos. Sério, quando é que a gente pode lutar? Já estamos patrulhando há um mês, resmungou um deles. Pare de reclamar. O Lord Raikage já foi falar com o Dain, respondeu o outro, com irritação evidente no tom de voz. O grupo permaneceu alheio à figura silenciosa que se aproximava, absorto demais em provocar uns aos outros. Sua missão atual era tediosa, mera exploração e patrulha, sem qualquer ação. Kazuyama aproximou-se cautelosamente, usando o chakra para abafar o som dos passos. Inclinou-se para perto, escutando silenciosamente. Esse tipo de situação lhe era familiar, e ele sabia que não podia se dar ao luxo de cometer erros. Não que estivesse preocupado, ele havia deixado uma marca em Eishi Yamanaka, garantindo que ele pudesse ativar instantaneamente a técnica do Deus Voador do Trovão para escapar se algo desse errado. Como se eu não soubesse. Eu só estava reclamando, murmurou um ninja desdenhosamente.
A propósito, é verdade que a Terra das Águas Quentes aboliu sua vila oculta. Muitas de suas missões agora dependem de ninjas de outras vilas, acrescentou outro. Lorde Terceiro é algo especial, alguém brincou. Ele nos fez cumprir missões na Terra das Águas Quentes em vez de focar em nosso próprio país. Hein? O terceiro Raikage? Aquele bruto realmente inventou isso? Pensou Kazuyama, mal conseguindo conter um sorriso irônico. Missões fora do seu próprio país, ignorando completamente se o Dain estava chateado. Clássico. Ei, você sabia? As fontes termais na Terra das Águas Quentes são incríveis, disse um ninja maliciosamente, exibindo um sorriso malicioso que deixava óbvio que seus interesses iam muito além de simplesmente relaxar. Vamos lá, ainda estamos em missão. Conversamos sobre isso depois, interrompeu o ninja de aparência mais madura. Há algum tempo, o esquadrão de ataque surpresa sofreu um acidente. O alvo da missão não foi identificado, e agora os superiores estão nos forçando a patrulhar, caso Konoha reaja. Sua declaração atraiu acenos solenes do grupo. A ideia de agir contra Konoha já vinha se acumulando há muito tempo. Se não fosse pela trégua atual, eles já teriam atacado há muito tempo. A paciência deles, no entanto, estava se esgotando. Kazuyama, quem é o alvo da missão deles? Alguém que você conhece bem. O Jinchuriki da Nove Caudas? Bem, ainda não, mas ela se tornará uma Jinchuriki no futuro. Acho que Komogakure quer capturá-la porque eles veem nela a constituição especial do clã Uzumaki. Parece que Komogakure está pronto para entrar em guerra com Konoha. Embora Kazuyama não pudesse falar em voz alta, ele não estava realmente sozinho. Dentro dele havia um novo companheiro, Shei, o Sete Caudas. Os dois compartilhavam uma conexão animada em seu mundo interior, muitas vezes conversando como velhos amigos. No entanto, Shei não se contentava em apenas assistir, ele tinha suas próprias ideias. Ei, Kazuyama, você não quer se mexer? Ficar sentado assistindo é chato. Mexer? Estou em uma missão secreta. Se eu começar a me mexer, vou acabar com meu disfarce. Kazuyama sentiu que Shei estava sendo absurdo. Agir agora colocaria tudo em risco. Ele já havia reunido informações suficientes. Tudo correspondia às previsões do velho Hiruzen Sarutobi. Ele se preparou para recuar, com a intenção de relatar o ocorrido. Mas então Shei falou novamente, forçando Kazuyama a parar. É uma operação secreta. Estou te dizendo, meu pó de escama é de primeira. Ele faz de tudo. Matar, confundir, envenenar, paralisar. O que você quiser, eu tenho. Kazuyama congelou. É realmente tão versátil? Claro. Quando eu estava trancado naquela caverna sem nada para fazer, passei séculos refinando-o. Eu usava a chakra para potencializar seus efeitos e o jogava fora para testá-lo em insetos que passavam por ali. Observar como eles reagiam era meu único entretenimento. A voz de Shei estava cheia de orgulho, embora Kazuyama não pudesse deixar de pensar. Que inseto travesso ele ainda é. O que você acha, Kazuyama? Quer fazer alguma coisa? Acho que está tudo bem. Que tal paralisia? Ou devo simplesmente matá-los? Nunca matei ninguém antes, mas acho que meu pó de escama resolve o problema. O olhar de Kazuyama Jack se voltou para os 5 shinobi à sua frente. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Uma oportunidade se apresentará, uma que ele não podia deixar passar. Se este pó de escama fosse tão eficaz quanto Shei alegava, seria inestimável para missões futuras. Vamos fazê-lo. Certo, vou te ensinar a condensar pó de escama usando o chakra. Você pode gerá-lo diretamente dentro do seu corpo. Sem hesitar, Kazuyama moveu-se contra o vento do grupo, seguindo as instruções de Shei. Começou a concentrar seu chakra, sentindo uma sensação estranha crescendo dentro dele após um curto período. Então, isso é pó de escama? Vá em frente, Kazuyama. Que efeito você quer? Paralisia primeiro, de preferência do tipo que o segue. Entendi. É só soltar o pó de escama dentro de você e borrifar. Imitando a técnica de liberação de fogo, Kazuyama juntou as mãos e expirou bruscamente. Uma densa nuvem de pó de fósforo, invisível a olho nu, disparou para a frente. Droga! Você acha que pó de escama é farinha? Você borrifou tudo de uma vez, desse jeito. A exasperação de Shei ecoava alto na mente de Kazuyama. Você não podia deixar que se dispersasse gradualmente? Tanto chakra foi usado para condensar isso, e você desperdiçou tudo de uma vez. Shei ficou furioso. Quem em sã consciência usaria pó de fósforo daquele jeito? Do jeito que Kazuyama Jack tinha acabado de espalhar, nenhuma quantidade de chakra seria suficiente. Que desperdício! Droga, você não disse nada. Kazuyama disparou internamente. Além disso, você me disse para borrifar. Ah, droga, meu chakra. A quantidade de chakra, amplificada várias vezes, foi instantaneamente reduzida em mais da metade com uma única garfada de pó de escama. Um vazio profundo percorreu Kazuyama, deixando todo o seu ser perturbado. Mas agora que o pó havia sido liberado, não havia tempo para arrependimentos. Shei, todo esse pó não vai envenená-los até a morte? Se houver Shibito entre eles, isso pode ser problemático. Kazuyama não era exatamente um santo. Ele vivia naquele mundo cruel e implacável havia anos, tempo suficiente para se tornar insensível à vida e à morte. Afinal, aquele era um mundo cruel, onde a sobrevivência muitas vezes superava a moralidade. No entanto, ele tinha uma missão. Se um acidente o levasse à morte, as consequências superariam em muito qualquer ganho a curto prazo. Não que fosse fácil matá-lo. Com a técnica do deus voador do trovão, invisibilidade e a habilidade de voar, a sobrevivência de Kazuyama era quase garantida, a menos que alguém realmente formidável o perseguisse. Por enquanto, ele estava confiante em sua segurança. Não respondeu Shei, no máximo, o efeito da paralisia será significativamente aumentado. Originalmente, se você tivesse liberado uma quantidade menor, eles ficariam paralisados por meio-dia.
Com esta dose, eles precisarão de pelo menos 2 dias para se recuperar. 2 dias? Droga! Depois que esse trabalho acabar, não posso ficar aqui. Vou ter que correr para salvar a minha vida. Os 5 alvos em patrulha detectaram repentinamente um gás pulverulento estranho. Momentos depois, o caos se instalou. Ah! O que é aquilo? Os gritos foram agudos, mas de curta duração. Num instante, o efeito paralisante tomou conta dos 5 indivíduos, imobilizando até mesmo suas línguas. A visão deles desapareceu na escuridão, e um por um, eles caíram pesadamente no chão. Baque. Sob a paralisia intensa, o grupo convulsionou, indefeso e imóvel. Kazuyama e Shei permaneceram em silêncio, observando o resultado. A visão das 5 pessoas se contorcendo incontrolavelmente encheu o ar com uma quietude sinistra. A dosagem foi realmente tão excessiva? Kazuyama murmurou. Bem, Shei respondeu hesitante. Nunca vi ninguém convulsionar daquele jeito antes. É meio engraçado, na verdade. Capítulo 15. Enquanto observava os 5 indivíduos paralisados, Kazuyama lentamente se revelou, aparecendo. Apesar do aparente sucesso de sua técnica, ele ainda buscava a confirmação de Shei. Shei, você tem certeza de que eles não podem me ver agora, certo? Ele perguntou cautelosamente. De jeito nenhum. Não se preocupe. Se não funcionar, tente você mesmo, respondeu Shei, confiante. Para testar a situação, Kazuyama agachou-se diante de um dos ninjas de Kumo e acenou com a mão. Não houve reação. Ele assentiu para si mesmo, tranquilizado, mas rapidamente acrescentou. Não, Shei, estão todos paralisados assim. Mesmo que ele pudesse ver, não conseguiria reagir. A situação pareceu estranha por um momento, mas confiando em seu parceiro, Kazuyama seguiu em frente. Sem hesitar, começou a vasculhar os pertences do ninja incapacitado de Kumo. Dinheiro. Pegue. Ferramentas ninja? Leve-as também. O que é isso? Enquanto vasculhava um deles, encontrou um pergaminho. Curioso, Kazuyama o desenrolou e leu o conteúdo. Não demorou muito para que ele entendesse seu significado. O pergaminho detalhava a dupla missão de Kumo, não apenas receber comissões da Terra das Águas Quentes, mas também assimilar os ninjas de Ugakuri às suas fileiras. Segundo o documento, Kumo já havia recrutado 8 ninjas de Ugakuri. Murmurou Kazuyama balançando a cabeça. Tenho que admitir, essa é uma jogada inteligente. Ele considerou as implicações. Ugakuri, a vila ninja do país das águas quentes, vinha sofrendo desde que o Dain cortou seu financiamento. Muitos ninjas ali estavam em dificuldades, e a intervenção de Kumo lhes ofereceu uma nova oportunidade. Era uma estratégia calculada que poderia desequilibrar o equilíbrio de poder na região. Satisfeito com suas descobertas, Kazuyama reuniu o saque que havia roubado e deixou o ninja paralisado para trás. Sabendo que os efeitos da paralisia durariam mais de um dia, ele não tinha intenção de perder mais tempo com eles. Ativou a técnica do deus voador do trovão e retornou para perto de seu acampamento, apressando-se para se juntar à sua equipe. Ao chegar, Eishi Yamanaka o notou e o cumprimentou com evidente alívio e expectativa. Kazuyama, quais são as novidades? Você conseguiu alguma informação útil? Perguntou ele ansiosamente. Sem dizer uma palavra, Kazuyama entregou o pergaminho que acabará de ler. No momento em que Eishi e os outros viram seu conteúdo, suas expressões mudaram drasticamente. Mizunokawa e Hironobu, que antes duvidavam e subestimavam Kazuyama, ficaram particularmente impactados. Em tão pouco tempo, ele obteve informações valiosas e retornou ileso. A percepção que tinham de Kazuyama começou a mudar, e o respeito gradualmente substituiu o desdém anterior. Droga, Kumo, eles realmente têm planos grandiosos. A expressão de Eishi escureceu depois de ler o pergaminho, e ele não conseguiu evitar xingar em voz alta. O que foi, capitão? Perguntou Hironobu com evidente preocupação. Vocês podem ver por si mesmos. Eishi entregou o pergaminho. Enquanto Mizunokawa e Hironobu liam o conteúdo, suas expressões mudavam para alarme. Isso é ultrajante, exclamou Mizunokawa. Calma, vocês 3, disse Kazuyama calmamente. Esta é uma equipe pequena. Aposto que o número de ninjas de Komo no país das águas quentes é muito maior do que vimos até agora. Talvez até haja forças de elite de Komogakuri aqui. Kazuyama permaneceu calmo, sem demonstrar tensão em seu rosto. Ele já havia processado a situação antes. O que o ocupava agora era se conseguiriam retornar com sucesso com as informações que haviam descoberto. Nesse caso, devemos partir imediatamente e entregar essa informação ao Lord Okage, sugeriu Mizunokawa com urgência. Antes que a ideia pudesse se concretizar, a expressão de Eishi se distorceu de repente. Anda logo. Fomos expostos. Como ninja sensorial do clã Yamanaka, ele detectou um grande grupo convergindo para a posição deles. O pânico o invadiu. Droga, como isso pôde acontecer? Ao aviso de Eishi, Mizunokawa e Hironobu imediatamente lançaram olhares acusatórios para Kazuyama. É você. Você deve ter revelado o nosso paradeiro. Latiu Hironobu. O rosto de Kazuyama permaneceu impassível. Ele tinha absoluta confiança em sua técnica de fuga transparente, mas a culpa ainda o incomodava. Ainda dá tempo para brigas? Perguntou ele bruscamente. Ainda não estamos correndo? O lembrete os interrompeu abruptamente da discussão. Os 3 ficaram em silêncio e rapidamente começaram a recuar pelo mesmo caminho. Onde você pensa que vai? Ratos correndo de Konoha. De repente, várias figuras surgiram, preparando uma emboscada. Liberação de fogo, bala de chamas. Liberação de relâmpagos, caminhada no solo. Bolas de fogo e raios disparavam em sua direção, bloqueando suas rotas de fuga. Droga, eles são rápidos, disse Eishi, com a voz carregada de horror.
mas anos de treinamento Ambu o ajudaram, e suas reações foram rápidas. Ele lançou dezenas de shurikens contra os atacantes, com o objetivo de interromper seu avanço. Mizunokawa e Hironobu não perderam tempo, desviando dos ataques antes de imediatamente contra-atacar com os seus. Liberação de vento, técnica do cortador de vento. Mizunokawa lançou lâminas de vento afiadas que cortavam o ar com precisão letal. Enquanto isso, Hironobu investia contra o inimigo, segurando firmemente uma kunai. Kazuyama, precisamos sair daqui. Sinto um chakra incrivelmente forte na multidão atrás de nós, disse Shei, com um tom sério. Quem quer que esteja vindo não está aqui com boas intenções, ele acrescentou, usando seu chakra e mente coletiva para avaliar a situação. Mesmo sem o aviso de Shei, Kazuyama compreendeu o perigo. O esquadrão que os emboscou não era comum, era muito mais formidável do que o esquadrão Chunin que ele enfrentará anteriormente. Se Kazuyama quisesse escapar, seria simples. Sua técnica de fuga transparente o tornará completamente invisível, até mesmo para um ninja sensorial. Mas e Eishi Yamanaka e os outros? Mizunokawa e Hironobu Yoshimori podiam ser ignorados, mas Eishi era um amigo. Kazuyama sabia que não era hora de hesitar. Parecia que ele teria que intervir. Assim que se preparava para ativar a técnica do deus voador do trovão, um grito repentino cortou o caos. Nada bom. O grito veio de Mizunokawa. Eishi e Hironobu se viraram instantaneamente com os olhos arregalados de choque. Diante deles estava um homem corpulento envolto em raios, sua mão agarrando a cabeça de Mizunokawa e levantando-o do chão sem esforço. 3 ratos de Konoha. Adai, você não disse que eram 4? Rosnou o homem com a voz áspera carregada de dúvida. Ao lado dele, havia um ninja com uma cicatriz horizontal sobre os olhos fechados. Era obviamente cego, mas sua postura e comportamento o caracterizavam como um especialista sensorial. Sinto muito, Lorde A, disse o ninja cego. A percepção da 4ª pessoa desapareceu. Ou ele está morto ou fugiu centenas de metros de distância. O homem corpulento, ninguém menos que A, o filho do terceiro Raikage, estreitou os olhos. Sua figura imponente e a força bruta de seu chakra irradiavam uma pressão avassaladora. Eishi e Hironobu sentiam o peso disso como uma pedra esmagadora. Droga, murmurou Eishi amargamente, forçando um sorriso. Até o filho do Raikage foi despachado. Parece que este é o fim. Hironobu não disse nada, segurando uma kunai em cada mão com determinação sombria. Não importa quem você seja. Solte Mizunokawa. Ele rugiu de repente avançando em direção a A. Um patético ninja de Konoha. A nem piscou. A armadura de raios crepitou ao seu redor enquanto ele desferia um soco devastador. Estrondo. Hironobu foi arremessado para longe, com sangue jorrando de sua boca e fragmentos de algo não identificável. O golpe de A destruiu seus órgãos internos em um único golpe. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Quando o corpo de Hironobu atingiu o chão com um baque pesado, Eishi soube que já havia morrido. Um traço de orgulho brilhou em seus olhos. Os ninjas de Konoha só morrerão em batalha, eles nunca recuarão. Ele se virou para Kazuyama, com a voz firme apesar do caos. Kazuyama, por favor, cuide disso. Eishi estava preparado para lutar até a morte. Suas palavras foram uma ordem clara para Kazuyama priorizar a missão e retornar à aldeia. Mas Kazuyama não era de abandonar companheiros. Hironobu e Mizunokawa não tinham mais salvação, mas Eishi não. Kazuyama. O inimigo deles, A, esmagou a cabeça de Mizunokawa com uma das mãos, voltando sua atenção para Eishi com um sorriso torto. Vou te dar uma chance de me dizer onde o outro está e talvez eu te deixe morrer rápido. Eishi o encarou. Nem pense nisso. Técnica de perturbação mente-corpo. Embora o clã Yamanaka não fosse conhecido por ataques, seus membros eram vitais em operações de inteligência. Mas Eishi, um Ambu, não era um ninja comum. Sua proficiência na técnica de perturbação da mente e do corpo lhe permitiu manter sua posição mesmo na linha de frente. Infelizmente, seu oponente era extremamente forte. Dispersem. Esta é a técnica secreta do clã Yamanaka de Konoha. A ordenou com a voz áspera. Os ninjas ao redor se espalharam instantaneamente, tornando a técnica de Eishi ineficaz. Mas então, algo inesperado aconteceu. Adai, que havia saltado alto para escapar da técnica, de repente sentiu um movimento atrás de si. Quando tentou reagir, já era tarde demais. Sopro! Uma kunai brilhou na luz antes de perfurar sua garganta. Droga! Adai conseguiu dizer 2 palavras antes de cair sem vida no ar. A visão enfureceu a Adai. Ele rugiu. Maldito seja! Maldito seja, ninja de Konoha! Apareça! Bomba de poder! Uma explosão de chakra de relâmpago irrompeu quando a desferiu um soco duplo no chão. A força imensa e o chakra de relâmpago obliteraram a floresta, enviando detritos e ondas de choque em todas as direções. Kazuyama pulou em uma árvore para evitar o ataque, seus movimentos rápidos, mas marcados pela frustração. Droga! Como esperado, aqueles que herdam o nintaijutsu do Raikage são todos imprudentes. Seu ataque furtivo anterior havia eliminado com sucesso os ninja sensores do inimigo, um passo crucial em seu plano. Sem os sensores, ele agora podia usar a técnica do deus voador do trovão para teletransportar a si mesmo e Eishi Yamanaka para as coordenadas pré-marcadas. Ninja sensores sempre foram um grande obstáculo, e Kazuyama não podia se dar ao luxo de complicar ainda mais as coisas. Shei, empreste-me seu poder. Shei respondeu sem palavras, inundando Kazuyama com uma onda de chakra. Em um instante, um par de asas semelhantes às de um inseto brotou de sua cintura, vibrando com energia. Usando as asas, Kazuyama disparou em direção a Eishi com uma velocidade incrível. O ataque de A já havia exposto sua posição.
Sua técnica de fuga transparente não era mais útil. A força destrutiva de Raikage havia destruído tudo ao redor, deixando pedras e detritos rodopiando no ar. Mesmo que seu corpo permanecesse invisível, o ambiente caótico tornava impossível a furtividade completa. Em vez de desperdiçar energia mantendo a técnica, Kazuyama retirou seu chakra, redirecionando-o para um uso melhor. Quando Luar revelou a figura de Kazuyama, a voz enfurecida de Ai ecoou pelo ar. Droga! Quero você morto! O investiu contra ele com uma velocidade avassaladora. Kazuyama sabia do perigo que enfrentava. O Nintaijutsu do Raikage. Ele revisou mentalmente os atributos temíveis da técnica. Concentrando o chakra da liberação de relâmpagos por todo o corpo, ela aumentava a defesa, a velocidade e a transmissão nervosa, tornando-a uma força quase imparável. Com a adição da técnica de cintilação corporal de relâmpagos, sua velocidade era incomparável. Kazuyama não tinha chance em uma batalha direta de agilidade. Pensando rápido, Kazuyama lançou uma kunai imbuída da técnica do deus voador do trovão, pousando aos pés de Eishi. Era sua única chance de escapar com Eishi. Mas antes que ele pudesse fazer seu movimento, o punho de A já estava a centímetros de seu rosto. Nossa, isso foi muito rápido. No segundo seguinte, Kazuyama desapareceu do local, deixando-o atordoado. Como isso era possível? Como seu ataque poderia errar? Usando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama reapareceu em um local que havia marcado antes, uma árvore quebrada, cujos restos foram espalhados pela destruição anterior. Ufa, isso foi tão perigoso, pensou ele. Mesmo com as asas de Shei, A era mais rápido. A velocidade era avassaladora. Parece que terei que confiar inteiramente na técnica do deus voador do trovão para escapar. Quando Kazuyama desapareceu, A rapidamente começou a examinar a área. Não demorou muito para avistá-lo a uma curta distância. Garoto, você não é nada mal, gritou A com a voz cheia de entusiasmo. De novo. Seu espírito de luta foi despertado pelo ataque errado, e A disparou raios que cruzaram o céu, movendo-se como se pretendesse dar um soco em Kazuyama direto na lua. Pare com isso! Eu não estou brincando com você. Kazuyama ativou a técnica do deus voador do trovão novamente, desaparecendo da vista de A. Desta vez, ele reapareceu na frente de Eishi. Eishi ficou surpreso ao ver Kazuyama se materializar de repente na sua frente e estava prestes a falar quando Kazuyama agarrou seu pulso sem dizer uma palavra e ativou a técnica mais uma vez. O destino deles dessa vez era uma floresta a milhares de metros de distância, um ponto de fuga pré-marcado que Kazuyama havia preparado com antecedência. Droga! Para onde eles foram? A voz já rugiu pela floresta fervendo de frustração. Ninjutsu espaço-temporal? A constatação só alimentou sua raiva. Um mero ninja de Konoha, usando ninjutsu espaço-tempo? Seu orgulho pela velocidade, incomparável à maioria, havia sido superado. Era intolerável. Kazuyama tinha que morrer. Motivado por essa determinação, A avançou em direção a Konoha. Atrás dele, os outros ninjas de como seguiam, com foco agora fixo na dupla em fuga. Enquanto isso, Eishi, agora retirado em segurança da batalha, ainda não havia processado completamente o ocorrido. Seu peito arfava, seu rosto pálido de medo persistente. Acorde! Corra logo! A voz de Kazuyama era aguda de urgência. Senão, eles vão nos alcançar logo. Após usar repetidamente a técnica do deus voador do trovão e a técnica de fuga transparente, Kazuyama sentiu sua energia se esgotar rapidamente. Se não fosse pelo chakra de Shei lhe emprestando força, ele já poderia ter desmaiado. Kazuyama, você... Chega de papo furado. Só corre! Kazuyama gritou, agarrando Eishi e puxando-o enquanto ele começava a correr. Não, por que estamos indo para o oeste? Eishi de repente exclamou, percebendo. Não deveríamos ir para o sul? Kazuyama lançou-lhe um olhar de descrença com irritação palpável. Estamos fugindo e há perseguidores atrás de nós. Se corrermos direto para a Terra do Fogo, eles não vão nos alcançar? Ele bufou. Vamos primeiro para a Terra dos Arrozais para nos escondermos. Dá para ser mais idiota? A habilidade de Kazuyama em evasão era incomparável, e a pergunta de Eishi só aumentou sua exasperação. Assim, você tem razão, disse Eishi finalmente entendendo. Vamos primeiro para a Terra dos Arrozais. Enquanto ele considerava o raciocínio rápido e a estratégia de Kazuyama, a admiração surgiu em sua mente. Kazuyama, aquilo que você acabou de praticar foi ninjutsu espaço-temporal? Quando você aprendeu isso? Kazuyama sentiu a frustração aumentar, a paciência por um fio. Por que aquele homem estava tão falante no meio de uma fuga? Ele quase enlouqueceu com o questionamento incessante. Capítulo 17. Eishi, que escapara por pouco da morte, sentiu como se todo seu ser tivesse sido transformado. Pela primeira vez, ele fez Kazuyama vê-lo sob uma nova luz. Eishi era um tagarela incansável, tagarelando sem parar. Se não fosse um amigo, Kazuyama poderia ter considerado seriamente silenciá-lo com pó de escama. Confie nele, ele conseguiria. Os dois fizeram um desvio do país das águas quentes para o país dos arrozais. Os nervos tensos de Kazuyama finalmente começaram a se acalmar quando cruzaram a fronteira. O resto da viagem seria muito mais simples. O país dos arrozais, destinado a se tornar o local de Otogakuri no futuro, era atualmente apenas um território comum. Afinal, Orochimaru ainda estava conduzindo pesquisas em Konoha. Ao pensar em Orochimaru, Kazuyama sentiu uma faísca de curiosidade. O homem era um gênio, o cientista pesquisador mais brilhante do anime Naruto. Visitar seu laboratório algum dia era uma perspectiva tentadora. Ele poderia até roubar algo valioso. Uma vez que esse pensamento se enraizou, foi impossível se livrar dele. Os dois não se demoraram na terra dos arrozais.
Passaram pela região sul e continuaram em direção ao seu próprio território. 3 dias depois, finalmente chegaram aos portões de Konogakakure. Kazuyama poderia ter usado a técnica do deus voador do trovão para retornar diretamente, mas Eishi estava com ele. Enquanto se transportar consumia apenas 5% de seu chakra, levar outra pessoa junto consumia 15%. Só um tolo desperdiçaria tanto chakra viajando. No escritório do Okage, a dupla cansada ficou diante dele, entregando seu relatório sobre as ações de Komogakure. O rosto de Hiruzen escureceu, e Sakuma Taki, ao lado dele, compartilhava sua expressão sombria. Embora tivessem antecipado os movimentos de Komogakure, não esperavam que suas ações fossem tão rápidas e precisas. Vocês fizeram um ótimo trabalho nesta missão. Os sacrifícios de Mizunokawa e Hironobu Yoshimori valeram a pena, e a vila se lembrará de suas contribuições, disse Hiruzen solenemente. Eishi, você deveria descansar primeiro. Kazuyama fique. Kazuyama pensou amargamente. Eu sabia que não poderia escapar. Durante o relatório de Eishi Yamanaka, ele revelou casualmente a habilidade de Kazuyama em usar a técnica do deus voador do trovão. Não foi culpa de Eishi. Enfrentar o filho do terceiro Raikage tornou essa informação crucial impossível de ser ocultada. Quando apenas Hiruzen, Sakumo e Kazuyama permaneceram na sala, o Okage se virou para ele. Seu pirralho, onde você aprendeu a técnica do deus voador do trovão? Kazuyama sentiu o peso dos olhares oprimindo-o. Se tivesse escolha, teria preferido manter esse segredo enterrado para sempre. Acabei de aprender, disse ele, tentando soar sincero. Tem um talento extraordinário. Além disso, o segundo Okage me apareceu em um sonho, acrescentou, impassível. E então eu aprendi. A sinceridade na expressão de Kazuyama era quase demais. E os dois líderes experientes trocaram olhares que diziam que eles estavam prestes a rir ou arrancar os cabelos de pura exasperação. Pirralho, Kazuyama, disse Hiruzen com um sorriso irônico. Você não precisa admitir, eu já descobri. O pergaminho dos selos já foi adulterado antes, e eu nunca consegui descobrir quem estava por trás disso. Mas agora é óbvio, você se infiltrou e aprendeu a técnica do deus voador do trovão, não é? Diga-me, além da técnica do deus voador do trovão, que outras técnicas proibidas você aprendeu secretamente? Dando uma tragada em seu cachimbo, a confiança de Hiruzen irradiava como se ele tivesse encurralado Kazuyama. Isso não é verdade, Lord Okage. Como eu poderia espiar algo tão precioso quanto o pergaminho dos selos? Kazuyama respondeu, fingindo inocência. No máximo, eu espiei as figuras graciosas das moças para ajudar a preencher o banco de dados do Lord Jiraiya com material. Enquanto eu não admitir, ninguém poderá provar que toquei no pergaminho dos selos, pensou Kazuyama presunçosamente. Não importa se você não admite, disse Hiruzen, balançando a cabeça. Já que você aprendeu a técnica do deus voador do trovão, agora é um Nin da vila. Espero que possa cumprir com essa responsabilidade e transmitir a vontade do fogo. Kazuyama ficou pasmo. Como é que eu consegui uma promoção por isso? Hiruzen pareceu gostar de ver a boca trêmula de Kazuyama. Era raro ver alguém tão singularmente qualificado e exasperado ao mesmo tempo. Afinal, dominar o ninjutsu espaço-temporal não era pouca coisa. Além de Kazuyama, apenas Minato Namikaze havia começado a compreender sua complexidade. Uma nova força de Konoha, pensou Hiruzen com satisfação. Nada mal. Chega. Você também pode voltar e descansar, disse Hiruzen com firmeza, cortando qualquer chance de Kazuyama responder. Kazuyama saiu sem dizer uma palavra. Assim que ele saiu, Hiruzen reacendeu o cachimbo, a fumaça subindo em espirais enquanto ele se virava para Sakumo. Sakumo, o que você acha? Sakumo, que observava Kazuyama durante toda a conversa, respondeu com moderação. Ele definitivamente roubou a técnica do deus voador do trovão. Mas considerando que ele já a aprendeu e que ela salvou seus companheiros, ele pelo menos compensou suas ações. Ele fez uma pausa com um tom pensativo. Neste momento, com atenção alta, ter um shinobi que se destaca em furtividade e ninjutsu espaço-temporal é uma grande vantagem. Mas ele não é nenhum Minato. Suas capacidades ofensivas são fracas. Pelo que observei, sua prioridade é recuar. Ao eliminar os ninjas sensoriais inimigos, ele garante uma fuga tranquila. Covarde, talvez, mas eficaz. Um lampejo de energia brilhou nos olhos de Sakumo enquanto ele continuava. A natureza cautelosa daquele garoto pode servir a um propósito em certas situações. Mas o filho do terceiro Raikage, eis alguém contra quem eu gostaria de me testar. Faz muito tempo que não uso minhas técnicas de lâmina contra um ninjutsu de liberação de relâmpagos como esse. Hiruzen inspirou, a frustração transparecendo em suas palavras. A guerra está próxima e toda ajuda importa. Mas ainda assim, a maneira como aquele pirralho abusou de sua Kekkei Genkai para espiar o pergaminho dos selos é irritante. Ele não poderia simplesmente se esforçar e ganhar a oportunidade de aprender? É enlouquecedor. Hiruzen apertou ainda mais o cachimbo enquanto sua raiva fervia. E quem sabe se ele tentará de novo? Sakumo riu baixinho, o leve divertimento em sua voz revelando seu comportamento normalmente severo. É verdade. Usar uma Kekkei Genkai tão valiosa para espiar é um pouco desagradável. Mas por outro lado, é eficaz. Kazuyama, longe da sala, provavelmente teria zombado do julgamento deles. Desagradável? E daí se for desagradável? Contanto que dê resultado, quem se importa? Hiruzen pensou por um momento antes de propor. Sakumo, o que você acha de colocá-lo na Anbu? Ele é jovem e talentoso, não podemos desperdiçar seu potencial. Sakumo balançou a cabeça. Não, ele não é adequado para Anbu. O trabalho deles exige a mentalidade de um assassino. Ele não tem isso. Ele prioriza a fuga, não a eliminação. Então vamos fazê-lo seguir Orochimaru, sugeriu Hiruzen. Com Orochimaru de olho nele, seu temperamento pode mudar para melhor.
Sakuma sentiu em concordância. Àquela altura, Orochimaru ainda era obediente superficialmente, embora ambos estivessem cientes de suas ambições ocultas. Após finalizar a decisão, Sakuma não se demorou. Tenho tarefas para cumprir. Precisamos ficar vigilantes. Como pode atacar a qualquer momento? Deixado sozinho no escritório, Hiruzen caminhou até a janela e olhou para a vila, sua expressão carregada de preocupação. Ele soltou um suspiro. São tempos tão difíceis. Capítulo 18. Shei, meus bons dias estão chegando ao fim. Enquanto Kazuyama caminhava pela vila, não conseguia evitar uma sensação de impotência. Com a exposição de sua técnica do deus voador do trovão e suas habilidades de teletransporte, qualquer esperança de se manter discreto havia desaparecido. Mesmo assim, ele se consolava com seu arsenal, ainda possuía a técnica dos múltiplos clones das sombras e os 8 portões internos. Naquele mundo implacável, onde sobreviver significava devorar os outros antes de ser descartado, essas ferramentas eram inestimáveis. A voz de Shei ressoou em sua mente, transbordando de frustração. Não pense que eu não sei. Você é meu Jinchiki agora, e eu sei exatamente o quão forte você é. Pelo que vejo, se você realmente se esforçasse ao máximo, nenhum Chunin comum conseguiria vencê-lo. Nem aquele ninja musculoso de como teria a menor chance. Shei continuou, com o tom transbordando de exasperação. E isso sem nem mesmo usar meu poder. Se usasse, nem mesmo a maioria do shinobi de nível Kage conseguiria te tocar. Kazuyama não aceitou. Ele retrucou as palavras de Shei sem rodeios e sem rodeios. O que você sabe? Claro, eu tenho Kinjutsu, mas ainda preciso do chakra para usá-los com eficiência. Qual é? Eu só tenho 14 anos. Quanto chakra você acha que meu corpo magricelo aguenta? Ele balançou a cabeça, imaginando seu oponente recente. Você viu o tamanho do filho do terceiro Raikage? O braço dele é mais grosso que a minha cintura. Esqueça, não vamos brigar com ele. Shei parou por um momento antes de soltar um suspiro resignado. Você está certo. Você está certo. Você está certo. Quando Kazuyama finalmente chegou em casa, foi recebido pela visão do irmão mais novo. Um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Não importava o quão caótico o mundo estivesse, sua família continuava sendo sua âncora. Tia Ebizami, cheguei. Ele entregou um punhado de dinheiro. Aqui está o pagamento desta missão. Ebizami olhou para a pilha em sua mão, momentaneamente atordoado. Quanto custa isso? Fiz as contas. São cerca de 115.000 RY. A missão em si não havia rendido nem de longe tanto. Com 2 membros da equipe perdidos em batalha, a maior parte da compensação oficial foi para suas famílias. Ele e Eishi receberam apenas 10.000 RY cada, mas o resto viera do ninja de Komogakuri que eles haviam derrotado. Era difícil não ficar impressionado. Os shinobi de Komogakuri pareciam fazer fortuna com suas missões na Terra das Águas Quentes. Ebizami piscou, incrédula. Por que tanta coisa? Que tipo de missão era? Rank B? Rank A? Kazuyama refletiu sobre a questão por um momento. Relembrando seu confronto com o filho do Raikage, decidiu que uma missão comum de Rank A não chegaria nem perto da dificuldade que enfrentaram. Deveria ser considerada uma missão de nível A, disse ele casualmente. O Lord Okage a designou pessoalmente, então não tive muita escolha. Também não tive tempo de lhe contar. O olhar de Ebizami permaneceu em sua aparência coberta de poeira, mas quaisquer palavras que ela tivesse planejado dizer desapareceram quando ela observou seu estado. Haha, estou bem. Voltei vivo, não é? Disse Kazuyama rindo. E por ter completado esta missão, meu posto será promovido a Chunin. De agora em diante, finalmente poderei andar pela vila com alguma autoridade de verdade. Os Nin são a espinha dorsal de uma vila ninja. Sua força e número são fatores-chave para determinar o poder geral de uma vila. Komogakuri manteve sua liderança entre as 5 grandes vilas ninja não apenas por suas gerações de gênios, mas também por seu grande número de Chunin competentes. Chunin, disse Ebizami, com a expressão sombria. Seja mais cuidadoso em missões futuras e se tudo mais falhar, fuja. Fugir no calor da batalha é melhor do que perder a vida. Talvez fosse a ideia de perder seus entes queridos e amigos, mas seu rosto refletia profunda preocupação. Como sobrevivente da guerra, ela compreendia muito bem a crueldade da guerra. Não se preocupe, respondeu Kazuyama, despreocupado. Se for para lutar, posso não ser o melhor, mas quando se trata de correr, sou definitivamente o melhor de Konoha. Shei, no entanto, não conseguiu resistir a zombar silenciosamente de suas palavras. Nos dias que se seguiram, Kazuyama registrou seu status de Chunin. Mal teve tempo de aproveitar sua nova patente quando foi paralisado. Não, Minato. Por que você tem que lutar comigo? Minato sorriu. Hahaha, eu aprendi com o sensei. Eu não esperava por isso. Kazuyama, você também aprendeu a técnica do deus voador do trovão. Kazuyama entendeu imediatamente. O terceiro Hokage deve ter pedido a Jiraiya para informar Minato que ele havia dominado a técnica do deus voador do trovão, sabendo que Minato insistiria em testá-lo. Tenho que admitir, essas pessoas em altos cargos, são todas doentes da cabeça. Minato viera diretamente até ele, e não havia saída. Tendo sido colega de classe de Minato, Kazuyama conhecia sua personalidade muito bem. Sua persistência explicava por que Naruto Uzumaki se tornou tão teimoso, tal pai, tal filho. Uma vez que Minato decidia fazer algo, nada conseguia mudar. Sim, eu conheço a técnica do deus voador do trovão. Minato, você também não a conhece? Não é nada especial. No instante em que Kazuyama admitiu, os olhos de Minato brilharam como os de uma criança descobrindo um novo brinquedo. Kazuyama, vamos lutar. Só a técnica do deus voador do trovão. Ótimo, pensou Kazuyama sombrio. O que eu mais temia está acontecendo. Luta? De jeito nenhum.
Com os reflexos de Minato, ele estava muito à frente de Kazuyama. Talvez nem se comparasse a o filho do terceiro Raikage, que Kazuyama já havia enfrentado. Lutar contra Minato seria morte certa. Bem, Minato, disse Kazuyama com uma naturalidade experiente, eu acabei de dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. Ainda não sou muito habilidoso com ela. Esqueça o treino, mas podemos trocar técnicas, não acha? Ele sacou uma de suas kunai gravada com a fórmula do Deus Voador do Trovão. O rosto de Minato se iluminou ainda mais e de trás dele, ele pegou uma de suas kunai. Mas não era qualquer kunai, tinha um design distinto e personalizado, diferente do tipo padrão. Esta é minha lâmina ninja especial e minha técnica. O que você acha? Disse Minato, visivelmente orgulhoso. Incrível. Kazuyama respondeu, mascarando sua relutância. A versão do ensino fundamental de Minato Namikaze havia se conectado com entusiasmo sem limites. A espada do amor. Minato, seu gosto ainda é tão... Kazuyama parou de falar, sem conseguir disfarçar seu desconforto. Minato riu do golpe, mas logo voltou sua atenção para a kunai de Kazuyama. Seu sorriso vacilou. As palavras na kunai de Kazuyama o fizeram congelar. Seu pai está aqui? Pensou Minato, incrédulo. Que tipo de pessoa grava algo tão ridículo em uma fórmula de jutsu? Isso é mais do que absurdo. Kazuyama não pareceu notar o choque de Minato e continuou calmamente. Minato, você conhece algum outro uso para a técnica do Deus Voador do Trovão? Essa pergunta tirou Minato do seu transe. Você quer dizer o Deus Voador do Trovão, técnica de rotação mutuamente instantânea? Os olhos de Minato brilharam de reconhecimento. Ele sempre soubera da técnica. No entanto, como único usuário da técnica do Deus Voador do Trovão, nunca teve ninguém com quem colaborar para testá-la. Sim, exatamente. Cada um marca o corpo do outro com a técnica. Então, usando o Deus Voador do Trovão, podemos nos teletransportar alternadamente. Que ninjutsu incrível, comentou Kazuyama gesticulando teatralmente enquanto falava. A técnica de rotação mútua instantânea do Deus Voador do Trovão era inegavelmente uma habilidade formidável. No entanto, ela tinha um requisito crucial. Ambos os participantes precisavam ser humanos comuns. Se um deles não fosse, bem, as coisas poderiam ficar interessantes. Capítulo 19. Sim, a técnica de rotação mutuamente instantânea, se bem usada, é certamente uma arma excelente no campo de batalha. Minato olhou para a técnica gravada em sua kunai, com um brilho de desejo em seus olhos. Vamos lá, Minato, vamos tentar? Ao ouvir isso, a curiosidade de Minato sobre a nova técnica foi completamente despertada, e ele concordou sem hesitar. Certo, vamos lá. Vamos usar nossos jutsus um no outro e tentar. Com isso, os dois se marcaram com seus respectivos jutsus. A marca Seu Pai Está Aqui de Kazuyama apareceu em Minato, enquanto o selo Espada do Amor de Minato foi gravado em Kazuyama. Kazuyama arremessou repentinamente uma kunai. Ao atingir o chão, ele colocou a mão no peito e anunciou: técnica do Deus Voador do Trovão. Num instante, Minato desapareceu substituído pela kunai de Kazuyama. Enquanto isso, Minato reapareceu a dezenas de metros de distância, exatamente onde a kunai havia pousado. Hahaha. Funciona mesmo. Com o seu jutsu em mim, posso me teletransportar para qualquer lugar que você tenha marcado sob seu controle. A técnica de rotação mutuamente instantânea é realmente útil. Minato ativou a técnica do Deus Voador do Trovão mais uma vez, retornando ao lado de Kazuyama. Ele ria alegremente, afinal, ele sempre se teletransportara sozinho antes, mas agora alguém poderia se juntar a ele. A sensação de voar com um parceiro era emocionante. Kazuyama também sorriu, mas havia algo em sua expressão que demonstrava um certo tom de travessura. É realmente muito útil, Minato. Quer testar a distância? Veja se consegue se teletransportar para as coordenadas que deixei para trás. Minato assentiu, confiante em suas habilidades. Vamos, parceiro, deixe-me voar um pouco mais longe. Se Jiraiya estivesse presente, ele teria avisado o jovem e ansioso Minato para ser cauteloso. Kazuyama era famoso por seus truques implacáveis. Prepare-se, Minato. Vou usar minha técnica, anunciou Kazuyama preparando-se para o teletransporte de longa distância. Minato assentiu ansiosamente. No instante seguinte, a técnica do Deus Voador do Trovão foi ativada, e Minato desapareceu em um clarão de luz. Assim que Minato desapareceu, Kazuyama entrou em ação. Ele rapidamente apagou a técnica Espada do Amor que Minato havia deixado nele e disparou sem hesitar. Enquanto isso, Minato só viu um clarão brilhante antes. O campo antes vazio à frente de Minato transformou-se instantaneamente em um espaço úmido e fumegante. Confuso, ele olhou ao redor, tentando entender onde estava, quando um grito estridente quebrou o silêncio. Ah, tem um pervertido. Um pervertido entrando sorrateiramente no banheiro feminino. Peguem o pervertido. Ah. Minato congelou no local, seu cérebro lutando para processar a situação. O vapor ao seu redor era ar quente, úmido e denso. E então ele percebeu. Por que ele estava em uma casa de banho? Kazuyama, seu desgraçado, você realmente arrasou dessa vez. Mortificado, a mente afiada de Minato girava em pânico. As toalhas brancas brilhantes e a cena caótica à sua frente faziam seu coração disparar. Não era hora de pensar no Sensei Jiraiya ou em suas palhaçadas. Não, era muito pior. Ele instintivamente se preparou para ativar o Deus Voador do Trovão. Técnica de rotação mútua instantânea, canalizando o chakra para escapar. Mas no momento em que sua energia explodiu, ele percebeu algo terrível. Kazuyama havia apagado a marca que Minato havia deixado nele. Aquele cara planejou isso o tempo todo. Droga, ele tinha que sair dali primeiro. Ao contrário de Kazuyama, que tinha coordenadas espalhadas pela vila, todas as marcas de Minato estavam nele mesmo, deixando-o abandonado. Os gritos furiosos das mulheres rapidamente se transformaram em ação. Uma saraivada de roupas, toalhas, sabonetes e esfregões o atingiram. Em meio ao caos, Minato até avistou aqueles outros itens também, e a visão fez suas bochechas ficarem mais vermelhas que uma maçã.
Sem outras opções, ele correu para a janela mais próxima, saltando por ela para escapar em uma retirada frenética e desajeitada. Mas o estrago já estava feito. No final do dia, a notícia se espalhou como fogo em palha. Minato Namikaze havia caído do céu na casa de banhos feminina. A vila inteira estava alvoroçada com o escândalo. Kazuyama riu até mal conseguir respirar, caindo em acessos de alegria incontrolável. Sua vitória foi doce, mas sua exultação duraria pouco. Naquela noite, a porta da casa de Kazuyama bateu com força. Ao abri-la, ele foi recebido não com palavras, mas com um soco direto no rosto. Ai! Quem acabou de me emboscar? Kazuyama, que conversava casualmente com Ebizami, foi pego completamente de surpresa. O soco o atingiu em cheio no rosto, deixando-o com o olho roxo latejante. Atordoado, ele se virou em direção à porta, e a visão diante dele o fez suar frio instantaneamente. Ali estava Kushina Uzumaki, com seus cabelos ruivos esvoaçantes emoldurando um rosto repleto de fúria ardente. Conhecida como a Habanero de sangue quente de Konoha, ela irradiava uma aura capaz de aterrorizar até os shinobi mais corajosos. Ah não! Irmã Kushina, é você! O que está acontecendo? Isso doeu muito. Kazuyama gaguejou com a voz carregada de pânico. Mas ele já tinha uma ideia do porquê ela estava ali. Parado logo atrás dela, machucado e coberto de cicatrizes, estava ninguém menos que Minato Namikaze. Agora você entende por que eu te dei um soco? Perguntou Kushina, estalando os nós dos dedos com um estalo ameaçador. Pela primeira vez em muito tempo, Kazuyama sentiu um terror verdadeiro, o tipo de terror que se infiltrava em seus ossos. A reputação de Kushina não era apenas para se exibir. Sua ferocidade era lendária, ultrapassando a mera violência beirava a brutalidade. Kazuyama começou a gaguejar, mas Kushina o interrompeu. Estou avisando, nem pense em usar a técnica do deus voador do trovão para escapar, disse ela friamente. Com esse soco, eu já transferi o jutsu do Minato para o seu rosto. O quê? Kazuyama ficou atordoado com a mente a mil. Será que esse soco tem efeitos adicionais agora? Minato, parado em silêncio atrás de Kushina, segurava uma lâmina ninja marcada com uma técnica familiar. Sua expressão era calma, mas a implicação era clara. Se Kazuyama tentasse se teletransportar, a dupla o pegaria imediatamente, não importava para onde ele fosse. Kazuyama forçou uma risada trêmula, o suor escorrendo pelo rosto. Vamos lá, por que eu fugiria? Somos amigos, certo? Não precisa de nada drástico. Haha. Sua risada nervosa se dissipou ao perceber que não havia escapatória. É isso, pensou ele, sombriamente. Estou ferrado. Não vou conseguir evitar isso. O que se seguiu foi puro caos. Kushina lançou-se em um ataque implacável e implacável, deixando Kazuyama completamente à sua mercê. A cena foi tão brutal que até mesmo Shei, os sete caudas observando de dentro, se recusou a mostrar sua presença. Ele silenciosamente se lembrou de que Kushina, futura Jinchuriki ou não, era membro do formidável clã Uzumaki. Com reservas de chakra e poder como os dela, ela não era alguém a ser provocada. Sou apenas um pobre sete caudas, pensou Shei. É melhor ficar escondido e evitar ser detectado. Foi dito que Kazuyama não saiu do quarto por uma semana inteira depois daquele dia, passando todo o tempo se recuperando. No entanto, apesar da aprovação, o incidente pareceu fortalecer o vínculo entre Minato, Kushina e Kazuyama. Os três se aproximaram, e Minato e Kazuyama, em particular, começaram a trabalhar juntos com mais frequência no refinamento da técnica do deus voador do trovão. Curiosamente, após o fiasco da casa de banho, Minato pareceu desenvolver um novo nível de entusiasmo pela técnica. Enquanto Kazuyama frequentemente se via como aquele que implementava as ideias de Minato, o interesse deste pelas nuances técnicas do jutsu tornou-se quase obsessivo. Kazuyama não pôde deixar de se sentir confuso. Em sua vida passada, Minato Namikaze sempre foi considerado um cavalheiro, alguém nobre e digno. Cavalheiro. Kazuyama pensou consigo mesmo. Onde? Minato é claramente um pervertido profundamente escondido. Capítulo 20. Kazuyama retornou de sua viagem à Terra das Águas Quentes com ganhos significativos, o que lhe permitiu um raro período de lazer. Seu reaparecimento na academia, no entanto, provocou gemidos de desespero entre os alunos. A visão do sensei demônio deles foi suficiente para deixar muitos em pânico. No entanto, alguns receberam seu retorno com confiança, ninguém mais do que Kakashi e Obito. Então você, o sensei demônio, está de volta, exclamou Obito. Quero que saiba que minhas técnicas de ocultação melhoraram significativamente. Você nunca vai me encontrar desta vez. Kakashi permaneceu em silêncio, mas seu olhar penetrante e leve sorriso revelavam uma confiança silenciosa. Sério? Hahaha, vamos brincar de esconde-esconde, então disse Kazuyama, sua risada ecoando pelo campo de treinamento. Pessoal, 5 minutos para se prepararem. Com isso começou o torturante jogo de esconde-esconde. Assim que as palavras saíram da boca dele, os alunos se espalharam em todas as direções, desaparecendo no que acreditavam ser esconderijos infalíveis. Kazuyama ativou sua mente coletiva, examinando a área enquanto sua visão se aguçava. Observando os alunos se esconderem em seus esconderijos escolhidos, ele não pôde deixar de rir. A onda caótica de tentativas de enganá-lo era uma visão que ele havia se apegado. Passados os 5 minutos, Kazuyama começou sua brincadeira de esconde-esconde. Um por um, ele sistematicamente encontrou cada aluno, mas seus esconderijos não eram páreo para seus olhos aguçados e sua perícia. No final, apenas Kakashi e Obito permaneceram desaparecidos, o que o fez parar com algum respeito. Sobreviver à primeira rodada de sua busca não foi pouca coisa, e os dois claramente haviam feito um progresso significativo em suas habilidades. Nada mal, comentou Kazuyama. Mas infelizmente não é bom o suficiente. Saltando para o telhado da academia, ele aterrissou com facilidade. Seus pés pousaram em 2 telhas, e ele deu um sorriso malicioso. O que ainda não apareceram, disse ele zombeteiro. Tenho que pisar em você?
Sob seus pés estavam ninguém menos que Kakashi e Obito, habilmente transformados em peças usando a técnica de transformação. Os dois se esforçaram ao máximo, primeiro descartando as peças originais e depois se misturando perfeitamente ao telhado. A estratégia deles era criativa e meticulosa. No entanto, a mente coletiva de Kazuyama já havia se transformado em sua forma avançada de olhos compostos, aprimorando significativamente suas habilidades perceptivas. Embora seus disfarces fossem invisíveis a olho nu, não eram páreo para sua visão aguçada. Bom, dois baques ecoaram simultaneamente quando Kakashi e Obito retornaram às suas formas originais, presos firmemente sob o pé de Kazuyama. Sério? Como você nos encontrou? Gritou Obito frustrado. Nos escondemos tão bem, demoramos uma eternidade para bolar aquele plano. Mas não importava o quanto ele protestasse, o aperto firme de Kazuyama o mantinha paralisado no lugar, incapaz de se mover. E Kazuyama riu baixinho. Vocês dois melhoraram, mas ainda não é o suficiente. Ele fez uma pausa, pronto para dar um conselho. Da próxima vez. De repente, uma aura fria e opressiva surgiu atrás dele, interrompendo sua frase. Seus instintos se inflamaram, e num piscar de olhos, ele se afastou rapidamente de sua posição. Quem? Kazuyama se virou com os olhos aguçados enquanto examinava a área atrás dele. A mudança inesperada assustou Kakashi e Obito, que rapidamente se levantaram, com a atenção agora focada na presença sinistra. E nada mal, disse uma voz rouca e assustadora. O coração de Kazuyama se apertou ao ouvir o som, e seu corpo se retesou instintivamente. Uma figura pálida emergiu das sombras, exalando uma energia sinistra e malévola. Era Orochimaru, um dos 3 Sannin lendários de Konoha e discípulo estimado do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Sua pele pálida e olhos cheios de orgulho irradiavam uma aura de fria autoridade, e seu poder era palpável, inegavelmente de nível Kage. A mente de Kazuyama acelerou. Embora ainda fosse um adolescente e, tecnicamente, um professor assistente na academia, ele conseguirá detectar a presença de Orochimaru, um feito que até mesmo Sannin pareceram achar surpreendente. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco e perturbador enquanto ele estudava o garoto. Não é de se espantar. Tive a sensação de que alguém estava me observando. Acontece que era você, Lord Orochimaru, disse Kazuyama calmamente, com a voz firme apesar da atmosfera tensa. Eu me pergunto o que te traz aqui para me ver. Embora estivesse cara a cara com um dos shinobi mais formidáveis da vila, Kazuyama não demonstrou medo. Manteve-se firme e confiante. Afinal, eles ainda estavam em Konoha, e Kazuyama tinha certeza de que Orochimaru não ousaria agir contra ele ali. E você merece ser promovido a Jin pelo velho. Só por essa percepção e discernimento, você realmente não é ruim. A voz de Orochimaru carregava um raro toque de aprovação. O velho disse que você deveria se apresentar no prédio do Hokage amanhã para receber sua ordem de promoção. Ele observava toda a brincadeira de esconde-esconde. Embora as técnicas de ocultação daquele grupo de alunos lhe parecessem rudimentares, Kazuyama Jack encontrou todos com tanta velocidade e precisão que seus esforços pareciam completamente inúteis. Para Orochimaru, que era notoriamente difícil de impressionar, essa performance garantiu um raro e tênue sorriso de reconhecimento. A técnica de fuga transparente do clã Jack, aliada à sua Kekkei Genkai, já havia conquistado uma reputação, mas para alguém como Kazuyama, dominar a técnica do deus voador do trovão era algo extraordinário. Suas habilidades não passaram despercebidas. Orochimaru se viu considerando seriamente o potencial deste jovem ninja. Mesmo para alguém tão exigente quanto Orochimaru, a habilidade de Kazuyama era atraente o suficiente para despertar interesse. Kazuyama, você está interessado em se tornar meu discípulo? Orochimaru perguntou, seu tom tão suave e cativante como sempre, escondendo a intenção do predador por trás de um verniz de charme. Kazuyama congelou, a descrença estampada em seu rosto. Ouvi direito? Pensou, quase incapaz de processar a pergunta. Orochimaru, um dos lendários Sannin, queria aceitá-lo como aprendiz? O sol estava nascendo no oeste hoje? Mas então o pensamento se acalmou, e Kazuyama começou a racionalizar. Orochimaru ainda era leal a Konoha naquele momento. Mesmo com rumores sugerindo alguns experimentos clandestinos publicamente, ele ainda era o celebrado Sannin e um dos principais candidatos ao título de Hokage. Dessa perspectiva fazia sentido que alguém do seu calibre buscasse um discípulo prodígio. Os olhos de Kazuyama se estreitaram ligeiramente, considerando as implicações. Uma parte dele se sentiu atraída pela perspectiva. Afinal, Orochimaru não era apenas um ninja, ele também era o cientista mais proeminente do mundo de Naruto. Tornar-se seu aprendiz significaria acesso a pesquisas e técnicas inovadoras. Se Kazuyama jogasse suas cartas corretamente, poderia ganhar muito mais do que apenas treinamento. Metade da pesquisa científica dele se tornaria minha, refletiu Kazuyama com um sorriso interior malicioso. Não, até mais da metade, afinal, não é natural para um aprendiz herdar o conhecimento de um mestre. Nas profundezas da mente de Kazuyama, Shei, sua voz interior de razão, ou talvez cinismo, resmungava exasperada. O quê? Porque qualquer coisa imoral parece perfeitamente razoável quando se trata de você. E você está hesitando, Kazuyama? A voz de Orochimaru deslizou pelo ar, seu olhar penetrante fixo em Kazuyama. O silêncio havia se prolongado por muito tempo, e Orochimaru não pôde deixar de expressar sua curiosidade. Isso o intrigava. Ele era um dos Sannin, os ninjas mais reverenciados de todo o mundo ninja. Em Konogakakure, apenas alguns poucos seletos podiam igualar seu renome ou força. Receber uma oferta de aprendizado sob sua tutela era um sonho que muitos nem ousavam cogitar. No entanto, ali estava Kazuyama hesitante. Embora Kazuyama Jack estivesse prestes a ser promovido a Chunin, até o Hokage assinar oficialmente a ordem, ele ainda era apenas um Chunin. Para alguém em sua posição, essa oportunidade deveria ter sido nada menos que monumental.
Kazuyama finalmente quebrou o silêncio, com uma expressão séria ao encontrar o olhar de Orochimaru. Lord Orochimaru está brincando. Por que eu hesitaria? Isso é ótimo. É que, eu realmente estou pensando em algo. Orochimaru ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ficou satisfeito com a aceitação do jovem ninja, mas no que exatamente ele estava pensando? Haha. No que você está pensando, Kazuyama? Perguntou Orochimaru, curioso. Kazuyama não se mexeu. Em vez disso, respondeu com uma ousadia que surpreendeu momentaneamente até Orochimaru. Eu estava pensando, já que você, senhor Orochimaru, vai me aceitar como seu discípulo, qual será o presente de iniciação? Você é um dos Sannin. Tenho certeza de que não será mesquinho com seu discípulo, certo? Por um momento, Orochimaru não disse nada. Sua compostura habitual vacilou enquanto ele processava a declaração audaciosa. Orochimaru. Perto dali, Kakashi e Obito, que aparentemente estavam escutando nas sombras, lutavam para conter suas reações. Kakashi, o que eu acabei de testemunhar, meu Deus. Obito Uchiha, droga. Você consegue fazer isso? Preciso encontrar alguém que me aceite como discípulo também. Quem eu devo escolher? O silêncio de Orochimaru não durou muito. Uma risada irrompeu de dentro dele, transformando-se numa risada rara e calorosa que ecoou pela sala. Ha ha ha. Seu sorriso se alargou, genuíno e descontraído, um contraste gritante com seu comportamento habitual. Desde que realizara algo notável, todos o tratavam com grande respeito. Ele nunca imaginou encontrar um pirralho tão despreocupado que exigia coisas sem pensar. Interessante, pensou Orochimaru. Muito interessante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.